Deus abençoe, proteja, ilumine todas e todos que estão. Excelentíssimo senhor presidente, novos deputados, servidores desta casa, que nos assiste. Eu venho falar de uma coisa que não é muito agradável, porque vai acontecer hoje, dia 30 de junho, na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda que reduz a maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos. É uma discussão sobre o tema que está há 22 anos no Congresso. E nós entendemos que, já falamos isso aqui há muito tempo, que ao invés de cadeias tem que se construir escolas. Semana passada, vieram aqui deputados federais que compõem uma CPI que investiga a violência contra jovens negros e pobres, né? Eles estiveram aqui nessa casa para ouvir o relato das famílias, que são famílias da vítima do genocídio da juventude negra em São Paulo. E também a opinião de representantes de movimentos sociais. E os depoimentos foram estarrecedores da forma como essas pessoas foram assassinadas e exterminadas. Ontem, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial divulgou uma nota cujo trecho eu faço questão de reproduzir. A redução da idade penal é mais uma alavanca desta violência, que terá como efeito o aumento do encarceramento no país e da criminalização da juventude negra. E desta forma vai ficar uma coisa mais sofisticada, né? Porque vários mecanismos de execução do racismo é o sistema penal brasileiro. Em vez de ficarmos debatendo a redução da maioridade penal, devíamos pensar em forma como envolver os jovens nas discussões políticas e entender as consequências de seus atos. Deveríamos pensar em como garantir que eles tenham um desenvolvimento saudável, educação, esporte, lazer, prepará-los para que sejam inseridos no mundo do trabalho no momento adequado. Deveríamos pensar como o Estado está falhando e como fazer para resolver isso aí. A juventude deve ser protegida. A juventude não pode ser somente encarcerada. A redução da maioridade penal coloca em risco o nosso futuro como um país democrático e que respeita a cidadania de seu povo. Portanto, essa PEC aprovada haverá um grande retrocesso. E mais jovens negros, que são mais vulneráveis, serão condenados a total falha de perspectiva de vida. Todo mundo veio aqui para viver. Ninguém nasceu bandido. As pessoas tornam-se bandidos. E um país que tem uma juventude sem perspectiva é um país absolutamente sem futuro. Para encerrar, quero listar novamente as razões para a não redução da maioridade penal. O índice da reincidência nas prisões é de 70%. A partir dos 12 anos, qualquer adolescente já é, pela legislação vigente, responsabilizado pelo ato cometido contra a lei. Além disso, reduzir a maioridade penal não reduz a violência. Não reduz a violência. Reduzir a maioridade penal isenta o Estado do compromisso com a juventude. Reduzir a maioridade penal é tratar o efeito e não trata a causa. E eu vou me oportunizar realmente, porque quando você tem aqui pessoas ligadas à justiça, que é uma coisa que tanto o povo brasileiro precisa, e as pessoas da justiça estão aqui para reivindicar os seus direitos, é complicadíssimo quando você fala que tem que prender todo mundo, que tem que fazer cadeia, enfim. Eu acho que nós precisamos de ter assistentes sociais, os psicólogos estão pedindo, implorando há meses para que seja resolvido o problema deles. Isso não está tendo muita evolução, né? Estou vendo aqui a presença da UJS, da OEE, ou seja, jovens que estão preocupados com a melhoria, sabe, com a qualidade de vida das pessoas, querem igualdade, querem acesso, querem inclusão e, acima de tudo, querem educação. Professores estão sofrendo aí, tem que dar educação para esse país, tem que dar esporte, tem que dar cultura. É dessa forma que a gente vai desenvolver. De outra forma, cada vez mais o ódio vai crescer, cada vez mais as pessoas vão ficar debatendo e não chegando a lugar algum. E quero terminar, senhora presidente, para parabenizar uma artista que eu considero